Eu venho aqui manifestar minha preocupação com relação à reestruturação da Receita Federal do Brasil, recomendada pelo governo federal, naturalmente pelo Ministério da Economia, pelo ministro Paulo Guedes. Receita Federal que atende através de 10 superintendências todo o país, delegacias, agências, postos, etc. O enxugamento dessa estrutura do governo pode representar para todos os estados e para todas as regiões, especialmente para o nosso estado do Pará e para toda a Amazônia, região norte do Brasil, grandes preocupações. O Pará é um estado de dimensão continental, com dificuldade de locomoção, trafegamos por barcos, avião ou estradas de chão, asfalto às vezes com dificuldade, e da capital para o interior, para a região, por exemplo, da BR-163, chegando na divisa com Mato Grosso, são mais de 2.000 quilômetros de distância. Em linha reta, de Belém a Santana do Araguaia, dá 1.400 quilômetros. Quer dizer, um estado muito grande. E o Amazonas não é diferente, não é? Os outros estados também com suas dificuldades. E à medida que o governo impõe uma medida que importa exatamente em reduzir a presença física dos seus órgãos de atendimento, isso termina trazendo muitas preocupações em que pese, nesse momento determinado, uma reunião lá na Receita Federal, tanto com o secretário executivo titular, doutor Marcos Sintra, quanto com o doutor João Paulo, e a garantia deles é que os serviços não serão prejudicados, que o contribuinte vai chegar e vai encontrar o mesmo serviço, mesmo que uma delegacia tenha se transformado numa agência ou se uma agência tenha se transformado apenas num posto de atendimento. Eu não sei se na prática isso é possível, porque de repente o servidor graduado que está lá trabalhando não vai querer ficar, porque o seu lugar, o seu ambiente de trabalho perde significativamente muita coisa e pessoalmente ele deve perder também na questão salarial. Uma das premissas da Receita Federal nesse momento é que o mundo mudou e que a gestão precisa se modernizar. E é verdade. E nós não somos contra mudança nenhuma, desde que essa mudança nos assegure um futuro melhor e não preocupações com relação à qualidade de serviço, o comprometimento desse atendimento e assim por diante. Na nossa região norte, senador, é diferente da região sul. E eu até contava ainda há pouco a história de um quadro humorístico que passou na televisão há muitos anos, sobre o Silva daí e o Silva daqui. A diferença entre os dois. Se eu pegar a região norte e comparar com a região sul, a disparidade é muito grande em termos de desenvolvimento, de acesso à tecnologia e assim tantas outras coisas. E a gente se preocupa muito. O nosso mundo da região norte muda, claro que muda, mas muito lentamente. A velocidade em que as coisas mudam na região norte não dá para se comparar com o que acontece a partir do centro-oeste do Brasil. E eu quero aqui dizer que centralizar governo, centralizar gestão, centralizar decisão, centralizar informação é a medida mais fácil para se tomar, não é? Mas é a medida que mais também, do ponto de vista da gestão, preocupa. Por quê? Porque de repente um serviço que eu resolvia numa cidade do interior do Pará, eu vou ter que andar quilômetros e quilômetros para chegar na capital do estado. E se lá na capital aquele órgão foi rebaixado, por exemplo, a superintendência da segunda região pode se fundir com a superintendência da primeira região. Essas duas juntas representam mais de 60% do território brasileiro, senador Lazier. Mais de 60%. Devemos ter uma superintendência certamente localizada em Brasília para atender esse mundão, né, que pega a Amazônia e pega o centro-oeste todo. Uma superintendência.
Não acredito, pessoalmente, que nós vamos melhorar a eficiência desse serviço, porque a centralização preocupa, diminui o atendimento de ponta, a centralização pode encarecer e dificultar o acesso ao serviço. Você já pensou um empresário do interior do Amazonas, ou do Acre, ou de Rondônia, ou de Roraima, ter que vir a Brasília, porque agora será o atendimento segmentado. Uma delegacia especial para tomar conta, não é? E o camarada vem do interior do Brasil para cá. Quanto custa isso para resolver um problema que anteriormente poderia ser resolvido lá naquela região? Né? Então eu queria trazer um alerta aqui às bancadas de todas as regiões para essa reforma estrutural da Receita Federal, porque ela preocupa. Eu questionei também sobre a questão da autonomia que o servidor da Receita Federal terá num posto de atendimento em qualquer cidade do interior do Brasil, não só do meu estado. Não, mas a autonomia não é na questão do cargo, mas sim da função, né? O auditor pode fazer isso, o analista pode fazer aquilo e assim por diante. Minhas dúvidas permanecem, porque eu tenho dificuldades para ver isso diminuindo tudo e melhorando os serviços, melhorando o atendimento, melhorando a presença. Nós vamos empregar alta tecnologia para resolver isso. E é possível empregar. Agora, como é que eu vou usar a tecnologia lá na Amazônia se o sinal da internet não existe para muita gente? A fibra ótica ainda está longe. O que se tem de fibra ótica hoje no estado do Pará, na região amazônica, é insignificante para a dimensão daquela região. O sinal do celular, que deveria ser bom, é um dos piores do Brasil, né? E assim por diante. Quer dizer, o Brasil de lá é muito diferente do Brasil daqui. As dimensões territoriais são enormes para cada região. Os estados são grandes, as cidades são pequenas, os acessos, quer dizer, eu não posso regredir. Nós votamos no Bolsonaro acreditando numa proposta de governo que ele colocava na campanha. Se eu me eleger, dizia o presidente atual, nós vamos trabalhar para ter mais Brasil e menos Brasília. Eu dizia para o secretário, a proposta de reforma da Receita Federal caminha no sentido inverso, porque nós vamos ter mais Brasília e menos Brasil. Dizer aos senhores que é importante essa questão do atendimento da Receita. Paulo Guedes é um grande economista, mas parece que tem problema na hora da gestão. Por quê? Porque no lugar dele eu melhoraria a eficiência da arrecadação. Porque se o Brasil precisa de dinheiro, precisa economizar 1 trilhão e tanto, precisa pagar conta, precisa fazer a economia funcionar, como é que eu encolho a estrutura de arrecadação? Não existe milagre, não existe forma de se fazer milagre nisso aí. Para se arrecadar, mas a Receita Federal pode estar gastando muito e arrecadando pouco. Isso é um problema de gestão, bora avaliar e descobrir onde é o gargalo e por que se está gastando e não está tendo resultado. Fazer o que está sendo feito é um desafio muito grande, a dúvida é maior com relação aos resultados. Aí você economiza 50, digo melhor, vai economizar 50, em compensação vai deixar de arrecadar 100. A relação custo-benefício vai dar prejuízo na ponta, não tem jeito. Portanto, ainda vamos continuar esse debate por alguns dias. Eu queria lembrar, mais uma vez, as bancadas aqui do Senado, assim como também da Câmara dos Deputados, com relação a isso. Esse debate precisa ser aprofundado, precisa ser trabalhado, de modo que os estados não tenham que se sacrificar e o contribuinte, que já é penalizado pela imensa carga tributária, pela questão burocrática que é horrível, ainda ter que pagar caro para vir numa cidade longínqua
para resolver um probleminha, né? Ou resolve, ou a empresa, o negócio, as coisas não irão andar. Era isso, senhor presidente, que eu gostaria de me manifestar na tarde desse dia com relação à reestruturação administrativa da Receita Federal do Brasil. Muito obrigado. Cumprimentos, senador Zequinha Marinho, do Estado do Pará, por seu pronunciamento. Pela ordem de inscrição, tem a palavra a senhora senadora Zenaide Maia, do PROS, do Rio Grande do Norte. Boa tarde, presidente.